Bom, para a gente fixar esse conceito de criação de variável, de nome de variável, a gente está de novo aqui no Visual Studio. Eu vou criar novamente um projeto aqui do tipo console. Lembrando que a gente está usando um projeto console porque é um projeto bem mais simples de trabalhar. Eu vou começar agora com o projeto console em core, tá bom? Lembrando que o tipo do projeto aqui não faz muita diferença porque a gente está focado na linguagem apenas, tá? Variáveis. Eu vou chamar aqui o meu projeto e vou criar o projeto. Então, eu tenho aqui o meu projeto padrão, eu vou deletar essa linha. Então, veja, a gente vai criar variáveis. Então, eu vou criar aqui uma variável int, valor igual a 10. O Visual Studio já começa a me mostrar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, ele está dizendo, olha, essa variável que você criou, ela não está sendo usada em lugar nenhum. Então, é muito comum você ter um código onde você sai definindo variáveis, depois você sai mudando o seu código e você acaba largando coisas no código. Variáveis que você não está usando mais. O Visual Studio está te dando uma dica aqui. E essa maneira dele fazer isso, a gente chama de analisador estático de código. Eu comentei isso bem lá atrás, quando a gente estava falando do compilador. O analisador estático faz o seguinte, quando eu parei de digitar aqui no Visual Studio, o compilador executou aqui, na verdade. Então, o compilador compilou esse código, ele já foi compilado. Mesmo que você não tenha apertado o botão de executar, mesmo que você não tenha vindo aqui no build e mandado dar um build na solution, ele compilou. Se eu vier aqui no build e dar um build na solution, ele vai fazer o build também e vai também falar para mim, olha, tá vendo aqui, ó, lá na linha 9 do seu código, você tem uma variável valor que foi associada, mas não foi usada. Então, ele está antecipando a compilação aqui para você. E tem essa luzinha amarela aqui, essa lampadinha, que se eu clicar aqui, ele pode me dar várias ações. Então, aqui eu tenho duas coisas acontecendo. Eu tenho o analisador estático, que percorreu isso aqui, e eu tenho o fixador do código, o fixer, que ele está dizendo para mim assim, ó, posso consertar isso para você, você quer? E aí o conserto nesse caso aqui é remover a variável, porque eu não estou usando a variável. Se eu clicar aqui, ele remove, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E aí vamos imaginar que eu mostre essa variável. Então eu vou dar um console writeLine e dê valor aqui, tá? Agora eu passei a usar a variável e ele tirou aqui então aquele símbolo daqui. Ele tem uma outra dica que eu posso usar aqui, então ele está o tempo todo, ó, você podia transformar isso numa constante, você pode fazer várias coisas. Então o tempo todo o Visual Studio está falando coisas para você. Ele está dizendo aqui também, olha, você não está usando aqui o arg, você pode remover. Tá? Então eu posso, por isso que a gente fala que a ideia do Visual Studio é muito produtiva. Então eu tenho aqui um valor igual a 0, eu posso ter aqui uma string nome igual a Carlos, por exemplo. Carlos, lembrando que eu tenho um ponto e vírgula, ele vai reclamar da mesma coisa, tá? Ou eu posso colocar var preço igual a 10m, por exemplo, tá? Dizendo que esse preço aí é um decimal, e aí quando esse código for gerado, ele vai ser um decimal, tá bom? E eu posso colocar aqui, por exemplo, um var ativo igual a true, ou igual a false, ou então eu posso ou colocar um tipo de variável, ou eu posso colocar um var, tá? Aí para mostrar o case sensitivo para vocês, eu vou colocar aqui, ó, um var nome igual aqui, ó, a outro nome. Veja que ele não reclamou de eu ter uma variável nome. Se eu fizer de novo a variável nome aqui, ó, nome igual a 10, ele vai falar assim, olha, não pode, você já tem uma variável nome. Então, veja que antes de compilar o código, só ao escrever o código, eu já tenho um monte de informação. Então, essa cobrinha aqui, né, que fica embaixo do nome, se ela está em vermelho é porque tem erro no código. Se ela está em verde, ela está te dando um aviso. Você pode passar o mouse aqui em cima e olhar que tipo de aviso que é, tá bom? Então, eu vou deletar aqui essas coisas e vamos executar esse código para a gente entender um pouquinho do Visual Studio, como ele funciona, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou fazer aqui um loop, vou fazer um for, int x igual a 0, x menor do que, vou botar um loop pequeno aqui para não demorar muito, vou abrir aqui uma chave e vou mover este código aqui, você pode segurar a tecla Alt, isso aqui é uma dica bem legal, e mover o código, tá? E aí eu posso executar esse código, então eu posso clicar aqui no botão de rodar, ele vai rodar, deixa eu trazer aqui a janelinha para cá, então ele rodou aqui, ó, 10, 10, 10, 10, logicamente que eu mandei mostrar o valor 10, né? Vamos melhorar esse código aqui, porque eu não estou mostrando, vamos usar aqui uma interpolação, como eu já expliquei um pouquinho antes, valor variável, que é então o valor 10, e vou colocar aqui o contador, que é o x. Então veja como é bem simples, né? Então agora eu tenho
o valor da variável e, vou trazer para cá de novo, está aqui, ó, o valor da variável continua 10 e o valor do contador foi de 0 a 4. Tá bom? Ah, mas eu quero executar linha por linha. Como que você está executando, Carlos? Eu estou pressionando a tecla F5 aqui, que é para eu executar o debug, que é o Start Debugging. Ou eu posso dar Ctrl F5, que é sem o debug. Mas como assim você não está fazendo o debug? Eu não estou fazendo o debug porque eu não fiz ele parar o código em lugar algum. Então eu vou fazer um breakpoint no código, que basicamente é vir aqui no cantinho, ó, nessa barra mais cinza aqui, e clicar com o mouse, ele vai fazer uma bolinha aqui, dizendo, olha, o código vai parar aqui, eu posso depois configurar isso, colocar breakpoint condicional, só pare aqui quando o valor for isso ou for aquilo, ou quando o valor parar você faça isso ou aquilo. Tá? Depois você pode explorar aí no Visual Studio isso aí. Eu vou mandar executar de novo o código e ele vai parar o código neste momento. Então, eu tenho o código parado, aí eu posso parar o mouse em cima, ele vai mostrando o valor ainda é 0. Vou dar um F10, então aqui no debug, existe um menu debug aqui agora, ó, que tem várias opções. Eu estou pressionando aqui, ó, F10, que é o step over, ou seja, vai para frente. Tem o F11, que é o step into. Então, se tem um método, por exemplo, eu consigo entrar no método, tá bom? Então, eu estou dando F10, e aí eu vou entrar no meu loop. Então, eu vou dar um F10 aqui. Aqui eu tenho uma variável x. O que eu posso fazer também é no meu debug, no Views, colocar aqui um Watch Window. Então ele vai colocar aqui embaixo um outro conjunto de ferramentas. Deixa eu rodar o código um pouquinho. E aí eu posso vir aqui e colocar as variáveis para eu ir acompanhando. Ó. Vou colocar aqui a variável valor e vou colocar aqui a variável x. Então eu consigo ir acompanhando aqui conforme eu vou dando F10 agora. Então eu vou dando F10, olha lá, o x agora está 1. O 10 continua 10, né? 2, 3. E se eu colocar aqui na tela para vocês a outra janela, você vai ver que está rodando o código aqui, né? Que eu não vou conseguir deixar as duas ao mesmo tempo aqui. Então, deixa eu pegar aqui embaixo a janela da execução. Tá vendo aqui? Ó? Eu estou executando 0, 1, 2, 3 e depois até o final, onde o código vai terminar e o programa encerra. Então, aqui eu consigo fazer o debug inspecionando variáveis, tá? Aqui a variável não existe mais, por isso que ele deu o erro. E aí eu posso debugar, posso parar aqui o debug usando o stop debug, posso fazer também ali o step in e o step out usando essas duas teclas, que é o 10, ó, F10 igual eu fiz, ou aqui no caso o 11, mas eu não tenho nada para mostrar no 11, então eu consigo fazer o loop dentro aqui da criação de variáveis. Posso então criar também uma constante aqui, vou colocar aqui, ó, const int valor fixo, usando aqui a nomenclatura, igual a 0. Então, eu defini uma constante. Aí eu posso vir aqui e tentar mudar o valor da constante agora. Valor fixo igual a 1. O próprio computador fala assim, olha, não pode. Você definiu aqui uma constante e você não pode mudar isso aqui. Não tem como trocar esse valor aqui, porque é uma constante. Tá? Então, é um jeito bastante simples e a ideia do Visual Studio é bastante produtiva e a gente vai trabalhar bastante com ela aqui.